Boa tarde, vamos iniciar a nossa terceira atividade da terceira semana do mês de junho. A atividade Português e Ciências do dia 25/6/2020. Conteúdo do dia: Português, atividade de interpretação, textos, poemas. Ciências, propriedades físicas dos materiais. Escola Municipal de Educação Básica Frei Antônio Sinibaldi, turmas do 5º ano, turno vespertino. Orientação, nossa supervisora França. Bom Jardim, Maranhão. Vamos iniciar na página 22, que tem o seguinte texto: o taxista. O motorista pega um táxi do aeroporto para ir ao hotel. O motorista parece mudo, pois não diz uma palavra sequer. Então a mulher toca no ombro dele para pedir uma informação. Por favor. Ele leva um grande susto, perde o controle do carro e quase provoca um acidente. A turista se desculpa. Sinceramente, não sabia que o senhor ficaria tão assustado. Desculpa, senhora, é minha primeira viagem como taxista. E o que o senhor fazia antes? Por 20 anos fui motorista de carro funerário. Tem como a gente entender, porque ele estava nervoso, né, crianças? Sabe o que a tia quer agora? Vamos aqui olhar o enunciado da página 22, o segundo, que diz assim, ó: escolha uma história bem divertida para contar aos seus colegas. Como nós estamos na aula online, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderninho de vocês, fazer o cabeçalho de português e vão escrever uma história, uma crônica, uma piada, uma história curta, que pareça que inicia sério, mas termina com um sentido engraçado no final. Como aqui não tá pedindo que seja uma produção feita exclusivamente por vocês, vocês podem pegar um exemplo da internet que vocês viram, uma historinha curta que termina de modo engraçado, ou também fica a critério de vocês. Se vocês quiserem criar uma historinha, aí vocês podem, tá bom? Respeitando a regra, ó. Título no meio, inicia com recuo de 2 dedos depois da margem. Lembre que o travessão vai iniciar depois desse recuo de 2 dedos. Aí vocês fazem um tracinho pequeno e inicia a escrita. Não esquecendo que toda frase inicia com letra maiúscula. Aí vocês vão vir aqui para a página 23 e vocês vão ver um poema diferente. Ele fala das horas, dos minutos e segundos, e ele está anexado em um grande relógio. Esses números aí são os números normais do ponteiro, só que estão escritos em algarismo romano. Aí vocês já vão ter uma análise, né? Olha que poema interessante. Aí vocês vão passar para a página 24. Tem também 2 formas de poema. O primeiro poema falava sobre horas e estava colocado, encaixado em formato de relógio. O segundo poema podemos analisar aqui, ó. Eu me pergunto já em prosa: existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. O poema se trata de um café. E aqui ele está retratado em formato de xícara, com aquele vapor do café quente saindo. O terceiro poema: carretel, linha, 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 carretel. Aí temos aqui outras palavrinhas que formam como se fosse o formato da linha, mas são palavras. E no final termina com o nome agulha. Aqui inicia como se fosse um carretel, que você puxa a linha para colocar na agulha. E todos os poemas, eles fazem, né, uma montagem em algo que está escrito neste. O primeiro, em relação à hora, está em formato de um relógio. O segundo, em relação ao café, bule, um café passado da hora, está em formato de xícara e o calor do café. O terceiro inicia-se como um carretel, em que a linha vai se desenrolando e chega na agulha, mas as palavras são colocadas para dar formato aos objetos. Contudo, as palavras são feitas como se fosse um joguete, que acaba dando maior ênfase ao poema
e ao ponto central do poema, certo? Aí vocês vão aqui na página 25, que diz assim: um pouco de conversa. Converse com os colegas. O que os 3 poemas têm em comum? Todos os 3 estão no formato correspondente ao tema central. Letra B. No poema 1, cada ponteiro cumpre sua função. Qual é? Horas, minutos, segundos. Letra C. No poema 2, o que reforça a ideia do café quente? As palavras que saem em formato de vapor. Letra D. No poema 3, observe as cores, o tipo de letra e a disposição das palavras. O carretel de linha está cheio ou vazio? Está cheio. Como você percebe isso? Devido às palavras colocadas nele. Tias, primeiro, faça um cabeçalho. Coloque primeiro o enunciado e vai colocando letra A, o enunciado, deixando 5 linhas. Coloque a letra B, deixe mais 5 linhas. A letra C, mais 5 linhas. A letra D, mais 5 linhas. Continuidade ainda na página 25. No poema visual, as palavras formam imagens e as imagens podem formar palavras. É como se o poeta fosse um escultor que trabalha o poema até que ele tenha a forma desejada. Compreensão. Segunda questão. Que parte do relógio o poeta usou para escrever o poema? Os ponteiros. Por que ele usou tamanhos diferentes de letras? Para representar o tamanho dos ponteiros. O maior tem letras maiores, que é referente também às horas. E assim vai diminuindo os minutos, depois segundos. Terceiro, ler o significado das palavras entre e lugar. Aqui é só para vocês terem uma noção do conhecimento. Por exemplo, entre. Preposição. O que está entre 2 ou mais coisas está no meio delas. O ônibus chegará entre 7 e 8 horas. Entre esses horários. O controle remoto está entre as almofadas. Lugar. Substantivo masculino. Um certo ponto ou área determinada no espaço. Gosto de conhecer lugares diferentes. Aqui são exemplos de 2 palavras, crianças, que parecem similares, porém, nos textos, eles possuem outro sentido, tá? Que vai de acordo com o seu sentido morfológico ou sintático. Agora, depois que vocês fizerem isso, toda esta análise, nós vamos para as próximas questões, certo? Vamos aqui para nosso livro didático de ciências, que trata sobre propriedades físicas dos materiais. Inicia na página 16, ok? Que diz o seguinte: os materiais usados nas atividades humanas podem ter diferentes origens. Quando estão disponíveis na natureza, são chamados de materiais naturais. Materiais naturais ou matéria-prima podem ser de origem animal, vegetal, mineral ou de outro tipo de origem. Tal como o nome indica, o material natural tem origem na natureza. Vamos dar continuidade aqui à leitura na página 16. Os seres humanos são capazes de produzir recursos que não são encontrados na natureza. São os materiais artificiais. Exemplo, o plástico. Você não acha o plástico na natureza? Vamos aqui à conceituação. Materiais artificiais ou material sintético. Sintético, falso. É totalmente produzido pelo homem de forma artificial e não extraído diretamente da natureza. Pode ser utilizado na matéria-prima da natureza, mas depois dele já fabricado, ele pode dar origem a outras coisas, outros objetos, como plástico, garrafas, entre outras coisas. Contudo, ele é um material secundário, certo? Ele foi criado pelo homem, não veio advindo totalmente da natureza. Aí aqui damos continuidade. Cada material apresenta características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. O que são propriedades físicas, crianças?
são características próprias que cada material apresenta, que nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais, assim como decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver, qual é mais propício, ou objeto que desejamos produzir. Aí tem assim. Essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais, assim como a decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou objeto que desejamos produzir. Veja a seguir algumas propriedades físicas dos materiais. Propriedades físicas dos materiais. Densidade é uma propriedade. Característica que relaciona a massa de um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados materiais e pode ser usada para identificá-lo. A densidade tem tudo a ver com o peso. Ferro, algodão. A mesma massa de ferro ocupa menor volume que a de algodão. Assim, podemos dizer que o ferro é mais denso que o algodão. Olha só o tamanho da barrinha de ferro e o tamanho do algodão colocado aqui, para poder ter a mesma massa, a mesma densidade que o ferro. Os objetos que flutuam na água são menos densos que esse líquido. Vocês estão vendo aqui, ó, o menino ele tá com uma banheira, uma bacia, e ele colocou 3 objetos. Um afundou, creio que era uma laranja, e esses 2 são algum objeto de plástico, uma bolinha, algo assim. Eles são menos densos. Notoriamente, diferente da laranja, eles acabam flutuando, e a laranja não, ela tem uma densidade maior, ela afunda, um peso maior. Aqueles que ficam no meio da coluna de água têm a mesma densidade, e aqueles que afundam são mais densos que a água. Resistência ou tenacidade. Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado quando submetido ao impacto, como uma queda ou uma martelada. O aço é um material resistente e por isso é usado como parte da estrutura das construções. Exemplo de tia: caiu uma colher no chão, ela quebrou? Não, o material dela é mais resistente. Caiu o prato da mamãe, a louça de porcelana da mamãe, quebrou. Eita, meu coração. Mas aquele prato não tinha a mesma resistência ou tenacidade que o material que foi utilizado para fazer a colher. Entenderam? Tem vários materiais, objetos que eles possuem uma resistência ou tenacidade maior ou menor. Elasticidade. Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original quando a força causadora da deformação para de atuar. Como assim, tia? Pegue um elástico e estique. Quando você parar de forçar aquele elástico, largar, ele vai voltar ao seu tamanho normal. Ele tá aqui com uma liga, ó. A criança tá com uma liga tal igual o livro didático de vocês. A borracha é o exemplo de material elástico. Ao puxar um elástico para papel, ele estira. Ao soltá-lo, ele volta à forma original. Então, materiais feitos com elastex, eles têm uma maior elasticidade, diferente de outros tipos de materiais, tipo papel. Você vai esticar o papel, você vai rasgar o papel. Magnetismo. Os materiais que são atraídos por um ímã são chamados de materiais magnéticos. Os ímãs são objetos feitos de material magnético que atraem alguns tipos de metal, como o ferro ou suas ligas metálicas. Olha aqui, ó, vários clipes de metais. Quem já nunca pegou um ímã para tentar pegar um prego, brincar? Aqui a tia vai dar uma dica para vocês. Nunca coloquem um ímã perto da TV, vocês vão queimar a TV do papai de vocês, entendeu? O bebê da tia fez isso recentemente, quase queimou a TV, ficou uma manchinha roxa. Porque aqui na TV tem muitos materiais de ferro que são atraídos de metal e acaba desconfigurando e dando um grande prejuízo. A tia está dando um aviso. Continuando, outra propriedade física dos materiais: dureza. Quando
Quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar sua superfície. O grafite é um material mole que pode ser usado para escrever. Como assim, tia? O lápis que você escreve é um exemplo de grafite e é um material que ele apresenta uma grande propriedade em relação à dureza. Tente escrever com outro tipo de material, não dá. E olha que o lápis, se você forçar muito, acaba quebrando, mas só se você forçar muito. Condutibilidade térmica indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, calor. Os materiais que não conduzem bem energia térmica são chamados de isolantes térmicos. O alumínio é um bom condutor térmico, por isso é muito usado na fabricação de panelas, permitindo que a energia térmica do fogo passe de forma eficiente para o alimento. Mas cuidado, encostar uma panela quente pode causar queimaduras, crianças, certo? Bom, agora vocês vão aqui na página 18 fazer a seguinte análise, o seguinte teste. Testando os materiais. Neste experimento, testaremos objetos feitos de materiais diferentes em relação a 3 propriedades distintas. Primeira etapa, a forma afeta a flutuação. Por que um clipe feito de material metálico afunda em um copo com água e um navio cargueiro flutua no mar, tia? Como a forma de um objeto pode afetar sua capacidade de flutuar? Vamos descobrir nessa atividade prática. O que você vai fazer? Verificar se a forma, o volume, interfere na flutuação de um barco. Material. Tia, eu não tenho esse material. Tudo bem. Nesse caso, você está isento dessa atividadezinha aqui, tá? A tia vai passar depois uma atividade escrita no grupo, porque nem toda criança vai ter esse material. Normalmente, ele é disponibilizado na escola, mas como nós sabemos que vocês podem não tê-lo em casa, vamos lá. Massa de modelar, repetindo, recipiente transparente, caneta do tipo marcador, régua, água, câmera fotográfica opcional ou papel e lápis para esboço. Como você vai fazer? Coloque água até a metade da tigela. Com a caneta, marque o nível da água na tigela. Faça uma bola com a massa de modelar. Aperte bem para tirar as bolhas de ar. Coloque essa bola na água e registre os resultados. Ao finalizar, confira se o nível da água na tigela se alterou. Agora, modele a massa em forma de barco. Tire uma foto do barco ou faça um esboço dele. Coloque o barco na água e verifique se ele flutua ou afunda. Se afundar, continue moldando a massa de modelar até obter um barco que flutue. A cada ajuste no barco, tire uma foto ou faça um esboço. Registre o que você observou na tabela ao lado. Nós temos uma tabelinha aí, né? Barco 1 vai flutuar ou vai afundar. Barco 2 vai flutuar ou vai afundar. Cada aperfeiçoamento que você vai fazendo, ele pode não afundar. Ou seja, você está dando melhorias à forma. Tia, não tem como eu fazer. Tudo bem, a tia tá lendo e a gente já tá tendo uma noção. Ah, mas um clipe afunda, o barco não, o barco tem muito mais ferro, mas a forma que ele foi projetado faz com que ele não venha afundar, mesmo ele sendo mais pesado que um clipe. Já o clipe, pelo seu formato, se colocar na água, ele vai afundar rapidamente. Vamos para a página 19, segunda etapa, quebra ou não quebra? O que você vai fazer? Investigar quais objetos feitos de materiais diferentes quebram com facilidade com o impacto de uma queda. Material, fita métrica de 2 metros, fita adesiva, régua plástica, grafite de lapiseira, lápis de madeira apontado, pedaço de isopor, garrafa plástica, giz. Como você vai fazer? Forme um grupo de até 4 alunos, não podemos ter aglomeração, vai ser só você, o papai ou o responsável. Em uma parede com auxílio de fita métrica e com a permissão do papai, da mamãe ou do responsável, não vão estar riscando a parede, crianças, por favor. Marquem com a fita adesiva a altura de 1,5 metros.
Solte dessa altura cada um dos objetos testados e observe o que acontece. Aqui tem uma tabela, ó. É para você soltar um giz, uma régua plástica, grafite, lápis apontado, isopor, garrafa plástica e dizer se quebrou ou não quebrou. Tia, eu não tenho tudo isso. Faça só com o que você tiver. Faça a tabelinha no caderno, coloque assim, objeto. Aí do lado você bota papel, então o que você tiver jogado no chão. Aí então, tem o nome, quebrou e não quebrou. Vocês façam um X, tá? Igual está na tabela. Só substitui o nome dos objetos pelo que você tiver em casa. Ah, tia, eu tenho todos esses objetos. Melhor ainda. Página 20. Terceira etapa. Estica ou não estica? Tia, isso é para quê? Nós estamos testando as propriedades físicas de alguns materiais, certo? O que você vai fazer? Investigar quais objetos feitos de materiais diferentes esticam sem se romper quando submetidos a uma força. Material, um elástico, massa de modelagem, chinelo de borracha, cinto de couro, retalho de tecido elástico, pedaço de arame fino. Primeiro, forme um grupo de até 4 pessoas. Não podemos fazer aglomeração, vai ser só você e o seu responsável, certo? Pode chamar o irmão, o primo, se eles morarem na sua casa. Segundo, pegue cada um dos objetos pelas extremidades e tente esticá-los e observe o que acontece. Temos outra tabela. Aí tem assim, estica, não estica. Vocês vão pegar o objeto que vocês tiverem, colocar no nome desses daqui de cima e ver se ele vai esticar ou não esticar. Esticou, rompeu? Não estica. Você tentou esticar. Página 21. Primeiro, quais propriedades foram testadas em cada uma das etapas do experimento? Na primeira etapa, criança, nós testamos qual foi a propriedade? A densidade em relação ao peso. Flutua ou não flutua? Ou então, qual é o que vai cair mais rápido ou não? Na segunda etapa, resistência dos objetos feitos de diferentes materiais. Resistência ou tenacidade. Caiu no chão, quebrou ou não quebrou? Na terceira etapa, vamos testar a elasticidade. A elasticidade dos objetos de diferentes materiais. Então, na primeira, tia, vamos testar a densidade. Na segunda, tia, vamos testar a resistência ou tenacidade. E no terceiro experimento, a elasticidade. Segunda questão. Responda usando as informações obtidas na primeira etapa do experimento. O formato do barco interfere na capacidade de ele afundar ou flutuar? Sim, crianças, interfere. O formato, apesar do peso, pode fazer com que o objeto venha a flutuar. Tia, eu não fiz o experimento, mas por isso que a tia tá aqui debatendo essa questão com você. Já tá lhe dando o esclarecimento que o formato, apesar do peso, pode ter bastante influência quanto à densidade. Terceiro, responda as questões a respeito dos materiais testados na segunda etapa. Qual é o mais frágil? Vocês vão ter que colocar no caderno e falar pra tia da experiência. Questão pessoal. Letra B. O que aconteceu com o lápis após a queda? Olha, se o lápis de madeira cair, ele não vai quebrar. Provavelmente o que pode quebrar é a ponta, que é mais fraco. Tem menos tonacidade do que o corpo do lápis. Vamos ver aqui. Letra B, terceira questão. O que aconteceu com o lápis após a queda? Essa tia já debateu, perdão. Quarta questão. Responda as questões a respeito dos materiais testados na terceira etapa. Qual é o mais flexível e menos flexível? Vocês vão ter que me falar quais foram os materiais que vocês testaram aí. Então a questão se torna pessoal. Letra B. De quais materiais são feitos o objeto mais flexível e menos flexível que vocês testaram? O que a tia vai pedir? Os materiais que vocês puderam utilizar, vocês vão substituir pelos que estão na tabela daí do livro. Tia, eu não tenho esses materiais. Usem os que vocês tiverem em casa e façam o teste dessas propriedades. A tia também vai passar mais 4 questõezinhas no grupo, que vocês vão fazer o cabeçalho e escrever. Vão colocar atividade de ciências, ok? A aula de hoje chega aqui ao fim. E a tia agradece. Qualquer dúvida, nós professores estamos disponíveis no grupo de WhatsApp referente à classe e turma de vocês para
sanar suas dúvidas. Tenha uma boa tarde.